Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula e hoje vamos trazer mais uma vez, nós estamos trabalhando então o hábito número 4, pense, ganha, ganha, e hoje vamos falar um pouquinho sobre cada um deles rapidamente, sobre esses paradigmas das relações humanas, das nossas relações. Então nós temos aí um paradigma chamado ganha, 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 perde, perde, ganha, perde, perde, ganha e quero apresentar mais um aqui para o nosso entendimento que no final eu vou falar. Então o relacionamento ganha-ganha, essa relação humana baseada nesse princípio, é algo que nós precisamos sim estar sempre buscando em todos os aspectos. Então, digamos assim, uma atitude que busca sempre o benefício mútuo. Então, não se baseia somente no benefício próprio. Ele sim pensa em soluções, por exemplo, quando um conflito acontece, quando um problema surge, pensa em soluções que devem atender a todos e não somente a algumas pessoas. Então é um pensamento que engloba todas as pessoas. Isso acaba gerando, por exemplo, você tem um desafio na frente, um conflito, um projeto que você precisa fazer, um trabalho em grupo. Quando você tem esse pensamento que nota, que inclui a todos, isso acaba gerando comprometimento. Nós estamos falando de líder em mim. Então, essa atitude de liderança precisa estar presente esse pensamento ganha-ganha, para se ter um comprometimento de todos, para que todos se sintam pertencentes àquele trabalho, àquele grupo, ao fazer aquelas atividades. Todos se sintam pertencentes e importantes na construção do que for proposto, inclusive quando há conflitos, né? Todos se sintam parte da solução daquele conflito. E isso inclui, claro, pensar não somente em alguns ou somente em si mesmo, pensar em todos, tá? Então isso diminui a competição e a gente passa a ter uma atitude mais de cooperação. E nisso nós ganhamos muito, porque todos ganham. Não há então nesse pensamento, nesse trabalho, nesse modo de pensar e de agir, um lado forte, um lado fraco, uma pessoa que é superior, outra que é inferior, uma que manda e outra que obedece. Não, é baseado no princípio não do meu jeito, mas é um pensamento que pensa mais na melhor maneira. Então percebe como é uma mudança muito grande do nosso modo que nós estamos acostumados a pensar? Eu vou fazer do meu jeito. Por que não fazer da melhor maneira? E a melhor maneira aqui seria incluir todos, pensar em todos, que ninguém saia prejudicado, se sentindo menos ou não participante de uma atividade, por exemplo, da construção de uma solução. Então, como é importante esse pensar ganha-ganha. Um outro paradigma, então, é o ganha-perde. Esse paradigma é baseado no quê? É muito baseado na competição. Então, significa que se eu ganhar, alguém vai perder. Ou se alguns ganharem, outros vão perder. Você percebe que esse paradigma é baseado no quê? Em o poder prevalecer. A competição prevalece, o poder prevalece e não há espaço então para o quê? Para ajuda mútua, para cooperação e colaboração de um grupo. Então é facilmente, por exemplo, os jovens, adolescentes nessa fase buscarem isso talvez para uma afirmação, uma autoafirmação e para pertencerem a algum grupo. Você percebe que é muito importante mudar esse paradigma porque nós somos afirmados, talvez não com essa atitude de competição a qualquer custo que faz com que os outros percam e eu queira ganhar sempre, mas sim quando eu penso coletivamente, quando eu penso que todos podem ganhar. Olha só que importante que é o que? Nós passarmos então da interdependência
chegarmos na interdependência e sairmos da independência. Então, ganha-perde é um pensamento que privilegia o quê? A busca por uma independência. Porém, nós precisamos dar um passo a mais, que é chegar na interdependência, ou seja, todos nós precisamos uns dos outros, estamos ligados, dependemos de alguma maneira, de um certo nível da colaboração mútua. É um passo além dessa atitude de independência. Vamos para um outro pensamento, outro paradigma que se chama perde-ganha. Então esse modo de pensar e de se estabelecer as relações humanas nos nossos relacionamentos, ele é baseado muito no quê? É uma pessoa que procura, então, ela tem dificuldade de se expor, de dar a sua opinião, de expressar os seus sentimentos, de colaborar com alguma ideia. Então ela acaba fazendo o quê? Aceitando muito fácil tudo que é proposto, tudo que chega a ela, ela diz sim, amém, muito obrigado, faça assim. O problema disso é que essa pessoa pode experimentar muito uma sensação do quê? De fracasso, de inutilidade. Esse sentimento de pertencimento acaba não acontecendo. Isso é muito prejudicial em relação à nossa saúde mental, às nossas emoções. Então, muitas pessoas buscam, por exemplo, popularidade, serem populares, fazendo o quê? Aceitando tudo, se transformando em algo que não são para agradar as pessoas. Então, agradar todo mundo não é um caminho muito promissor. Nós precisamos, então, dar mais atenção a esse modo. Se você ou eu, em algum momento, nós sempre perdemos para que os outros ganhem, isso pode ser muito prejudicial, inclusive para a nossa saúde mental. Pode ser que haja uma questão que nós precisamos trabalhar em nós, que é o quê? O amor próprio, a insegurança pessoal. Então, pessoas assim costumam ocultar, não falar muito dos seus sentimentos, das suas emoções, reprimem muito e buscam fazer o quê? Se sacrificam demais pelas outras pessoas e pensam muito pouco em si mesmos. Vamos para um outro paradigma que se chama perde-perde. Ou seja, ocorre quando, por exemplo, o ganha-perde se encontra. O resultado disso será o quê? Que os dois perdem. Então, pensar, por exemplo, ganha-perde, é, na verdade, pensar perde-perde. Aquele que acha que ganhou, que está ganhando, quando tem uma atitude, um pensamento assim, que ele sempre tem que ganhar e o outro tem que perder, na verdade, a longo prazo, essa pessoa vai experimentar muita perca, porque ela não vai conseguir construir relacionamentos duradouros. Trabalhar em grupo pode se tornar algo muito difícil. Essa pessoa pode acabar ficando sozinha, com os relacionamentos superficiais, com pessoas que muitas vezes querem só um interesse, não querem um relacionamento mesmo de amizade, por exemplo, com essa pessoa, porque ela sempre quer ganhar, ela sempre quer tirar um pouco de vantagem em tudo que ela puder. Então, esse modo de pensar é centrado no que? Me faz ficar com a atenção centrada no meu oponente. Eu enxergo o outro como um oponente. Então, o resultado disso, na maioria das vezes, será o que? Perde, perde. Os dois acabam perdendo. Um outro paradigma é o ganha. Então, que também tem a ver com esse bem parecido, que é o que? Ganhar a qualquer custo. Então, se importa muito pouco com o resultado da outra pessoa. O que importa é eu garantir e me assegurar que eu vou me dar bem. Mas será que eu me dou bem mesmo quando eu atropelo as pessoas, quando eu não considero as pessoas, quando eu não ouço as pessoas o que elas têm a dizer, quando eu não me importo com a presença das pessoas, com as ideias delas, com o sentimento delas, com aquilo que elas podem colaborar? Muitas vezes eu nem considero que o que elas têm é uma colaboração. Eu estou pensando
em mim, o que realmente importa. Então, este modo de pensar pode ser muito prejudicial. Então, mais uma vez, os relacionamentos nesse tipo de modo de pensar pode ser que não durem muito. E o último que eu falei, então, que é o que? É o modo de pensar, o paradigma ganha, ganha ou nada feito. Olha só que interessante, quando nós começamos a estabelecer esse modo de pensar e cada vez quando nós conseguimos colocar em prática e pensando dessa maneira, quando há um conflito em casa, quando há um conflito, por exemplo, na escola, no trabalho em grupo, com seus amigos, né, num relacionamento, quando existe um conflito e você já vai com esse pensamento, olha, ou todos ganham ou nada feito, buscando uma solução para aquilo que aconteceu. Então pensar assim sempre vai nos fazer procurar soluções, saídas e lidar com uma forma muito melhor, onde provavelmente todos nós venhamos a sair de uma forma mais saudável, melhor. E outra coisa importante, os relacionamentos tendem a estar mais próximos, fortes e fortalecidos. Os vínculos, eles se tornam mais entrelaçados quando nós começamos a estabelecer esse modo de pensamento. Então, quando existe um conflito em casa, que às vezes o seu pai vem e senta para discutir, sua mãe, envolve toda a família, e por que não nós chegarmos com esse princípio, olha, ou todos ganham ou nada feito. Percebe que interessante? Quando a gente começa a pensar e colocar esse pensamento em prática, nós conseguimos trazer esse pertencimento ao grupo. Todos se sentem parte da solução que está sendo proposta. Todos se sentem parte de uma construção que está acontecendo. E com isso nós tendemos ao quê? A jogar limpo, a não esconder nada, a não querer enganar. Pelo contrário, há mais sinceridade, há mais amizade, há mais ânimo, há mais motivação para querer fazer as coisas acontecerem. Então, abre caminho também para uma coisa muito importante, que é a criatividade. Então, quando esse pensamento é estabelecido, todos vão buscar soluções que possam atingir a todos. Então, percebe como se abre para muitas possibilidades de criatividade de todos. Então, percebe como é interessante nós refletirmos, pensarmos sobre esses diferentes paradigmas das relações humanas que estão presentes todos os dias. Então, a aula de hoje foi isso. Na próxima aula nós falaremos mais um pouquinho disso, porque quanto mais nós estamos falando, mais nós conseguimos absorver e nos apropriar desses conceitos tão importantes. Então, eu quero terminar com essa frase dizendo que pense, ganha, ganha ou nada feito. Então, com essa aula, que você ganhe também, como eu estou ganhando aqui, passando e compartilhando esse conhecimento com você. Um abraço e até mais.